Se você já se sentiu cercado por forças invisíveis, lutando contra batalhas que ninguém mais vê, saiba que há um guerreiro celestial que luta por você. Em meio às trevas espirituais, quando a esperança parece distante e o medo se aproxima, ergue-se Miguel, o arcanjo de Deus, com sua espada flamejante, pronto para defender os filhos do Altíssimo. Você já se perguntou quem está ao seu lado nas horas mais sombrias? Quem intercede por você quando tudo parece perdido? Miguel não é apenas um nome nas Escrituras. Ele é o príncipe dos exércitos celestiais, aquele que enfrentou o próprio Satanás e o lançou do céu, conforme descrito em Apocalipse 12, 7 e 9. Neste vídeo, você descobrirá a verdadeira história do arcanjo Miguel, o mais poderoso entre os anjos, e entenderá por que ele é considerado o defensor do povo de Deus, o guardião das almas e o líder na batalha contra o mal. Ao assistir até o fim, você sentirá a presença divina, fortalecendo sua fé e renovando sua coragem. Não desvie o olhar. Permaneça conosco e permita que a luz de Miguel ilumine seu caminho. Durante muito tempo, os mapas da fé cristã estiveram marcados por silêncios. Locais mencionados nas Escrituras, tão fundamentais quanto Jerusalém ou Cafarnaum, simplesmente desapareceram da paisagem histórica, engolidos por guerras, inundações, lendas e disputas. E entre esses nomes esquecidos, um sempre se destacou por sua ausência quase dolorosa: Betsaída. A cidade natal de 3 dos apóstolos mais próximos de Jesus, cenário de milagres e palavras duras, sumiu sem deixar traços claros. Onde estaria esse lugar que, segundo os evangelhos, testemunhou curas, multiplicações e também um dos mais enigmáticos julgamentos de Cristo? Durante séculos, a resposta parecia escapar como areia entre os dedos dos estudiosos. A arqueologia tentou responder, mas as pistas sempre eram fragmentadas, imprecisas ou contraditórias. Até que algo aconteceu. Uma escavação às margens do Mar da Galileia revelou uma inscrição enterrada havia mais de 1 milênio, e com ela, uma nova peça entrou no tabuleiro. Não se tratava apenas de ruínas. Era uma mensagem, escrita em grego, protegida pelo tempo, intacta como se tivesse sido moldada para este exato momento da história. Nela, um nome: Pedro. Não apenas o discípulo, não apenas o apóstolo, o chefe dos apóstolos, o portador das chaves do reino dos céus. Por que uma igreja do período bizantino, construída há cerca de 15 séculos, declararia isso com tamanha clareza? Como esse título foi parar gravado no chão de um templo, de forma tão explícita, tão deliberada? E o que isso nos diz sobre as memórias mais antigas da fé cristã? São perguntas que não ficam mais restritas aos muros da teologia ou das universidades. Agora, repousam em pedra, à vista de todos. O curioso é que essa descoberta não começou com uma busca grandiosa, patrocinada por impérios ou conduzida por celebridades acadêmicas. Ela nasceu de um trabalho persistente, meticuloso, muitas vezes ignorado pela grande mídia. Um grupo de arqueólogos decidiu explorar uma área pouco valorizada até então, conhecida como El Araj. O que eles encontraram ali reconfigura não apenas a geografia bíblica, mas também as bases do debate sobre a autoridade espiritual nas origens do cristianismo. Poucos se dão conta da importância de uma cidade como Betsaida dentro do Novo Testamento. Ela é mencionada como lar de Pedro, André e Filipe. Ali aconteceram milagres, como a cura de um cego e a multiplicação dos pães. Mas também foi o local de uma das mais severas advertências de Jesus, que a comparou a cidades pagãs que teriam se arrependido se tivessem testemunhado as mesmas obras. Depois desse episódio, Betsaída desaparece das páginas bíblicas. E com o passar dos séculos, seu paradeiro se torna um mistério que intriga peregrinos, estudiosos e religiosos. As tentativas de localizar Betsaída geraram hipóteses distintas. Uma delas apontava para Et-Tel, situada a certa distância do mar, o que levantava dúvidas quanto à lógica de se considerar um povoado de pescadores tão longe da água. Outra possibilidade era El Araj, mais próxima da costa, mas até então
sem provas conclusivas. Isso começou a mudar quando camadas de terra foram removidas, revelando estruturas arquitetônicas, fragmentos de objetos do cotidiano e, finalmente, uma basílica com mosaicos preservados. É nesse ponto que a história ganha densidade. O que antes parecia apenas uma escavação arqueológica ganha contornos teológicos e históricos profundos. O chão revela uma narrativa oculta, uma espécie de liturgia petrificada que atravessou o tempo para reaparecer justamente em uma era marcada por dúvidas, revisões e ceticismo. A inscrição na Basílica de El Harraj não é apenas uma curiosidade arqueológica. Ela é um testemunho. E como todo testemunho antigo, carrega mais do que informações. Traz interpretações, heranças e talvez até uma provocação direta ao nosso modo contemporâneo de lidar com o sagrado. Os fragmentos descobertos até agora indicam que essa igreja foi erguida com propósito, em um local que os cristãos da época consideravam sagrado não apenas por tradição, mas por memória. Eles não tinham satélites, escâneres geológicos ou sensores de carbono. Tinham histórias transmitidas, lugares lembrados, fé vivida. Isso levanta uma questão delicada. Será que a ausência de tecnologia moderna invalida suas decisões sobre onde construir e a quem dedicar seus templos? Ou será que, justamente por estarem mais próximos dos eventos originais, possuíam uma clareza que hoje nos escapa? A partir desse ponto, torna-se impossível ignorar o que foi encontrado. Não é apenas uma referência litúrgica a Pedro. É uma afirmação explícita de sua autoridade, formulada de maneira consistente com os textos do Novo Testamento, mas gravada em pedra, em uma região oriental do Império, muito antes das divisões entre igrejas e doutrinas. É essa convergência entre geografia, arqueologia e tradição que torna o achado tão potente. Porque ele não nasce de uma disputa moderna, mas de uma lembrança antiga. Não reivindica uma verdade imposta, mas ressurge como uma memória preservada. Essa é a chave que pode mudar não apenas o mapa da Galileia, mas também a forma como entendemos os alicerces da liderança cristã. O chão que foi aberto em El Harraj talvez não tenha revelado apenas pedras e inscrições. Talvez tenha revelado um elo perdido entre o tempo da narrativa bíblica e o tempo em que vivemos. Um lembrete de que a história da fé não está apenas escrita em livros. Está cravada na terra, esperando ser redescoberta. Durante muito tempo, o desaparecimento de Betsaída representou um desconforto tanto para estudiosos quanto para religiosos. Como poderia um lugar tão citado nas Escrituras, tão ligado à trajetória de figuras centrais do cristianismo, simplesmente sumir do mapa? A resposta para isso começa com a própria paisagem em que essa cidade teria existido. A região ao norte do Mar da Galileia passou por transformações ambientais, políticas e culturais ao longo dos séculos, que reconfiguraram totalmente seus contornos originais. O Evangelho segundo João apresenta de maneira direta a origem de alguns discípulos. Filipe, André e Pedro são identificados como naturais de Betsaída. Esse dado não é secundário. Ele conecta três personagens essenciais da missão de Jesus a uma localização geográfica específica. E, no entanto, por muito tempo, essa cidade resistiu a qualquer tentativa concreta de identificação. Sua ausência criou lacunas em roteiros de peregrinação, debates entre arqueólogos e reflexões teológicas. Afinal, a ausência de uma cidade não é apenas um problema de localização. É uma ausência que dificulta a conexão física com o texto sagrado. O primeiro esforço sistemático para localizar Betsaída surgiu no século XIX. Pesquisadores europeus, especialmente alemães e americanos, passaram a explorar o entorno do Mar da Galileia com métodos mais próximos do que hoje consideramos arqueologia moderna. Um dos primeiros locais a ser proposto foi Et Tel, um antigo monte situado a aproximadamente 2 quilômetros da margem atual do mar. Em uma época anterior ao desenvolvimento urbano da região, esse tipo de distância poderia parecer aceitável. Mas a análise mais cuidadosa começou a levantar dúvidas. Et Tel apresentava sinais de ocupação antiga,
mas seus vestígios mais expressivos pertenciam ao período do Antigo Testamento. Faltavam provas claras de um assentamento significativo na época de Jesus. Além disso, a lógica de uma cidade de pescadores estando tão distante da água era difícil de sustentar. Por mais que o nível do Mar da Galileia tenha variado com o tempo, estudos geológicos indicam que a diferença não justificaria esse afastamento tão acentuado da costa. Ainda assim, por falta de alternativa melhor, Et-Tel permaneceu como hipótese predominante por várias décadas. Foi somente no final do século XX que um novo ponto de interesse começou a ganhar destaque. El-Araj, uma área mais baixa e alagadiça, próxima à costa nordeste do mar, começou a ser reavaliada com seriedade. Ali, pequenas escavações revelaram fragmentos de cerâmica e alguns sinais de presença romana. Mas foi somente depois do ano de 2016 que o local recebeu uma investigação arqueológica completa, liderada por equipes coordenadas por instituições israelenses e americanas, incluindo a Universidade de Nebraska, em Omaha. Os resultados começaram a alterar significativamente o debate. Logo nos primeiros anos de escavação, surgiram moedas, ferramentas, restos de estruturas e pavimentos que apontavam para uma ocupação contínua desde o primeiro século. Isso era exatamente o que faltava em Et-Tel. A localização de El-Araj também fazia mais sentido em termos econômicos e culturais. Uma comunidade de pescadores naturalmente se desenvolveria próxima à margem, com acesso fácil às águas. A identificação da região com o delta do Rio Jordão, que desemboca no Mar da Galileia, também reforçava o valor estratégico e comercial do local. Outro fator que passou a pesar a favor de El-Araj foi a coerência com antigos relatos de peregrinos cristãos da Idade Média. Especificamente, o relato do bispo Willibald, do século VIII, que descreveu ter visitado uma igreja dedicada a Pedro e André na região de Betsaida. Embora por muito tempo esse testemunho tenha sido tratado com ceticismo por historiadores modernos, a descoberta da basílica em El-Araj, séculos depois, trouxe uma nova luz sobre esse relato. Aquilo que era tido como tradição devocional começou a ser revisto como possível testemunho ocular. O enigma geográfico de Betsaida nunca foi apenas sobre terra, coordenadas ou mapas. Era também uma busca por coerência entre o texto bíblico, a tradição cristã e os vestígios do passado. A arqueologia, nesse sentido, não atua apenas como ciência da escavação, mas como mediadora entre o visível e o esquecido. A cidade perdida aos poucos passou a se revelar não como um simples ponto no mapa, mas como uma chave para a compreensão de toda uma rede de significados históricos e espirituais. É importante destacar que, mesmo com todas essas evidências emergentes, a identificação definitiva de El-Araj como Betsaida ainda enfrenta desafios. A pesquisa arqueológica é um processo que exige tempo, revisão e consenso. No entanto, os dados obtidos até agora formam um conjunto coeso e impressionante. Os vestígios materiais coincidem com o perfil de um povoado pesqueiro do primeiro século. A localização geográfica é condizente com o relato bíblico, e os elementos religiosos descobertos no local apontam para uma lembrança contínua da presença de figuras centrais da fé cristã. Esse processo de reencontro entre memória e território coloca em perspectiva não apenas a existência de Betsaida, mas também a forma como culturas preservam aquilo que consideram sagrado. Durante séculos, mesmo sem tecnologias modernas, comunidades mantiveram viva a lembrança de onde Pedro viveu, onde André caminhou, onde Filipe anunciou. Essas memórias resistiram ao tempo e, de alguma forma, esperaram para ser reencontradas. O solo que hoje é escavado por arqueólogos talvez tenha sido escolhido há muito por vozes silenciosas que jamais deixaram de acreditar que ali algo divino havia acontecido. À medida que o debate sobre a localização de Betsaida se intensificava, El-Araj foi ganhando cada vez mais atenção por parte da comunidade científica. Mas a mudança decisiva veio com o início das escavações sistemáticas no local, conduzidas a partir do ano de 2016 por arqueólogos israelenses, em parceria com especialistas de universidades internacionais.
O que começou como uma investigação em um campo parcialmente inundado revelou, camada por camada, vestígios surpreendentes que conectam o sítio a um período crucial da história cristã, o primeiro século da Era Comum. O grande diferencial de El-Araj, em comparação com outros candidatos à antiga Betsaida, é justamente a quantidade e a qualidade das evidências que remontam à época em que Jesus teria realizado seu ministério na Galiléia. Entre os achados mais relevantes estão utensílios de uso cotidiano, como cerâmicas domésticas, ânforas e ferramentas de pesca, além de moedas romanas, todas datadas de um intervalo que abrange as primeiras décadas do primeiro século. Esses objetos indicam que não se trata apenas de uma área ocupada tardiamente, mas sim de um assentamento ativo durante o período descrito nos evangelhos. Um dos conceitos-chave na arqueologia é a chamada estratigrafia, que se refere à análise das camadas de solo acumuladas ao longo do tempo. Em El-Araj, os arqueólogos identificaram uma sequência clara de ocupação, com camadas superiores correspondentes ao período bizantino e, abaixo delas, níveis que remontam diretamente à Era Romana. Essa leitura vertical do solo permite estabelecer uma cronologia confiável, mostrando que o local foi habitado de forma contínua ao longo de muitos séculos. Isso reforça a possibilidade de que o que foi construído ali mais tarde teve origem em uma tradição já existente, transmitida de geração em geração. Outro elemento crucial nas escavações é o conjunto de estruturas arquitetônicas descobertas. Além da igreja bizantina, que se destacaria por si só, foram encontrados restos de construções típicas de vilarejos da época romana, como muros de pedra sem argamassa, pisos de terra batida, fundações de pequenas casas e canais rudimentares de drenagem. Esses detalhes, por mais simples que pareçam, são indicativos claros de uma comunidade organizada, ainda que modesta, com características compatíveis com um vilarejo pesqueiro, como descrito nos evangelhos. Não se trata de uma cidade monumental, com colunas de mármore ou grandes templos. Pelo contrário, os indícios apontam para um núcleo habitacional funcional, voltado à subsistência e à atividade pesqueira, exatamente o tipo de lugar onde seria natural encontrar pessoas como Pedro, André e Filipe. A vida em Betsaida, segundo o que o solo de El-Araj está revelando, era prática, centrada na produção e no cotidiano. E é essa simplicidade que fortalece a plausibilidade de que ali estavam, de fato, as raízes de 3 dos seguidores mais próximos de Jesus. O contexto geográfico também favorece El-Araj. Situado em uma área baixa e alagadiça, próxima ao ponto onde o rio Jordão deságua no mar da Galileia, o sítio reúne condições ideais para o tipo de economia descrita nos evangelhos. A proximidade da água facilitava a pesca, o transporte e o comércio com outras regiões da Galileia. Além disso, a fertilidade natural do terreno, enriquecido por sedimentos trazidos pelo rio, tornava a área atraente para a agricultura de subsistência. Esses fatores explicam por que uma comunidade teria se estabelecido ali e conseguido se sustentar ao longo do tempo. Os achados não param nos utensílios e estruturas. Um dos momentos mais significativos das escavações foi a identificação de um banho romano, parcialmente preservado. Banhos públicos eram comuns em centros urbanos do Império Romano, mas seu aparecimento em vilarejos indica certo grau de importância local. Essa descoberta sugere que El-Araj não era apenas um posto rural isolado, mas possivelmente um ponto de encontro regional, com certo fluxo de visitantes ou até mesmo peregrinos. Vale destacar que as escavações são acompanhadas por especialistas em diversas áreas, incluindo numismática, ceramologia e análise de materiais orgânicos. Esse trabalho multidisciplinar assegura que as interpretações feitas com base nos objetos encontrados não são meramente especulativas, mas fundamentadas em métodos técnicos rigorosos. Os fragmentos de vidro, por exemplo, foram associados a recipientes usados para armazenar perfumes e óleos, itens que indicam a presença de práticas culturais e religiosas, e talvez até alguma forma de ritualização cotidiana. Outro dado de peso é o número significativo de moedas descobertas no local. Elas não só ajudam a datar as camadas de ocupação,
como também revelam conexões comerciais com outras partes do império. Algumas moedas foram cunhadas em Tiro e Cesareia Marítima, centros urbanos com grande circulação de pessoas e produtos. Isso sugere que os habitantes de El-Araj estavam inseridos em uma rede econômica mais ampla, o que reforça a possibilidade de que a vila tivesse contato direto com as rotas percorridas por Jesus e seus discípulos. Não se trata de encaixar forçadamente os dados arqueológicos em narrativas religiosas. O processo segue o caminho inverso. São os vestígios, uma vez analisados, que vão dialogando com os relatos antigos, apontando convergências ou discordâncias. E no caso de El-Araj, as convergências têm sido numerosas. O perfil geográfico, o padrão das construções, os artefatos e a sequência de ocupação convergem com o tipo de ambiente descrito nos textos evangélicos. O que está se formando, camada por camada, é um retrato vivo de uma comunidade real, com casas, instrumentos de trabalho, hábitos culturais e sinais de fé. A cidade esquecida começa a emergir não como uma lenda perdida, mas como um espaço habitado, vivido e, em algum momento, reverenciado. A arqueologia, nesse caso, não apenas esclarece uma dúvida topográfica. Ela devolve ao presente uma memória física que havia sido soterrada pelo tempo. E, com isso, amplia a compreensão não apenas de onde os discípulos viveram, mas de como viviam, o que viam, o que tocavam, o que deixaram para trás. Se você está gostando do vídeo até aqui, escreva Amém nos comentários. Assim a gente sabe que você está acompanhando e continua trazendo mais conteúdos como esse. Enquanto as escavações em El-Araj avançavam e revelavam um vilarejo romano ativo durante o primeiro século, um novo elemento surgiu que transformou por completo o peso histórico do local. Enterrada sob camadas de sedimentos acumulados por enchentes e abandonos sucessivos, uma construção começou a emergir com contornos distintos. À medida que os arqueólogos removiam os entulhos, tornou-se evidente que não se tratava apenas de uma residência ou depósito. Era uma estrutura religiosa, cuidadosamente planejada, com elementos arquitetônicos próprios de uma basílica cristã do período bizantino. Essa igreja, cuja fundação é datada entre os séculos V e VI, foi descoberta em surpreendente estado de conservação. Os restos das paredes, o traçado do átrio, a disposição dos corredores laterais e a delimitação do espaço do altar revelam um edifício construído com precisão e intenção. Seu tamanho, proporcionalmente expressivo para a região, indica que não era um templo qualquer, mas um santuário possivelmente destinado a peregrinos. O uso de basalto local nas fundações e de mosaicos ornamentais no piso sinaliza um esforço significativo de investimento e dedicação por parte da comunidade que a ergueu. Entre os elementos mais notáveis está o sistema de piso em mosaico, que recobre grande parte do ambiente interno. Os desenhos geométricos, a disposição das cores e o cuidado na elaboração das figuras são típicos das igrejas construídas em regiões sob influência cristã oriental. Mais do que simples ornamentação, os mosaicos cumprem uma função simbólica, traduzem a reverência ao espaço sagrado e comunicam por meio da arte mensagens teológicas, homenagens e pedidos de intercessão. Esse tipo de ornamentação visual era comum nas basílicas bizantinas, especialmente aquelas situadas em áreas consideradas locais de memória cristã. O uso de tesselas, pequenas peças de pedra colorida cuidadosamente agrupadas para formar inscrições e desenhos, representa não só a técnica, mas também o desejo de tornar permanente uma mensagem. E é nesse ponto que o templo de El-Araj ganha uma dimensão que vai além da arquitetura. Em meio aos fragmentos da construção, uma inscrição preservada de forma quase intacta foi revelada, contendo palavras em grego que remetem diretamente à figura de Pedro. A inscrição cita explicitamente o nome de Pedro com os títulos de chefe dos apóstolos e detentor das chaves do reino celeste. Não se trata de uma referência decorativa ou de uma expressão vaga de devoção. As palavras são claras, firmes, colocadas no centro do pavimento como se fossem o coração do templo. A própria escolha dos termos reflete a tradição litúrgica da época
e uma teologia estruturada em torno da autoridade de Pedro. Aquilo que muitos tratavam como uma doutrina desenvolvida posteriormente em Roma, aparece aqui reafirmado por cristãos da região oriental, séculos antes da ruptura entre as igrejas ocidental e oriental. O contexto no qual essa igreja foi construída também contribui para compreender sua importância. A região da Galileia, entre os séculos IV e VII, passou por uma transformação religiosa significativa. Com a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano, houve um esforço intenso de mapear e preservar os lugares considerados santos. Igrejas começaram a ser erguidas em locais associados à vida de Jesus e dos apóstolos. E nesse cenário, levantar uma basílica em El Harraj, com uma dedicação explícita a Pedro, não parece um gesto isolado, mas parte de uma estratégia mais ampla de sacralização da paisagem bíblica. A construção de templos sobre locais associados a personagens do Novo Testamento seguia uma lógica própria. Não se baseava apenas em registros escritos, mas também em tradições orais, testemunhos locais e na continuidade da presença cristã. O templo descoberto em El Harraj confirma esse padrão. Sua edificação sobre os restos de um povoado do primeiro século sugere que ali havia uma memória viva do lugar. Não se tratava de escolher um ponto qualquer para construir uma igreja, mas de identificar um espaço que já era considerado sagrado por sua história, por sua ligação com os seguidores de Jesus. Além da inscrição principal, fragmentos de outras dedicatórias e símbolos cristãos foram encontrados nas imediações. Cruzes estilizadas, elementos florais associados à ressurreição e inscrições incompletas, ainda em análise, reforçam o caráter religioso do local. O conjunto desses achados contribui para a compreensão de como comunidades antigas registravam sua fé não apenas por palavras, mas por formas visuais que resistissem ao tempo, ao clima e até mesmo ao esquecimento. A preservação do templo não foi acidental. O que se vê hoje é resultado de um soterramento gradual causado por sucessivas inundações da planície do Jordão, que, sem saber, acabaram protegendo o local. Por mais de 14 séculos, a igreja permaneceu oculta, isolada da superfície, até que escavações recentes trouxeram de volta suas formas, cores e mensagens. É como se o tempo tivesse selado aquela memória, esperando que fosse reencontrada no momento certo, quando os olhos estivessem preparados para decifrar seu significado. No coração do templo revelado em El Harraj, sob os pés de quem ali caminhou há séculos, repousava uma inscrição cuidadosamente incrustada no piso em mosaico. Aquilo que poderia ter passado despercebido como simples decoração, revelou-se, ao ser traduzido, um testemunho teológico carregado de significado. Redigida em grego, a língua franca da fé cristã oriental nos primeiros séculos, a mensagem não apenas cita Pedro, como lhe atribui títulos que ultrapassam a reverência comum. Ele é nomeado como chefe dos apóstolos e portador das chaves do reino dos céus, expressões que ecoam diretamente a passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Essas palavras não foram dispostas de modo aleatório. Estavam no centro litúrgico do templo, dentro de um círculo cuidadosamente traçado com tesselas geométricas. O espaço onde essa inscrição foi colocada corresponde ao diaconicon, setor tradicionalmente reservado para atividades relacionadas à preparação da liturgia. A escolha desse local confere à mensagem um peso especial, indicando que seu conteúdo era considerado digno de ser mantido à vista, não apenas como adorno, mas como confissão de fé. A linguagem empregada também é reveladora. Em vez de termos genéricos de veneração, os autores da inscrição recorreram a títulos específicos, com significados precisos dentro da tradição cristã primitiva. Ao designar Pedro como líder entre os apóstolos, a inscrição sugere não apenas respeito, mas uma hierarquia. E ao chamá-lo de guardião das chaves celestiais, evoca a imagem bíblica de autoridade espiritual conferida diretamente por Jesus. Esses títulos remetem à ideia de que Pedro teria recebido uma missão distinta, com poderes de ligação e liberação, um tema recorrente nos debates teológicos ao longo dos séculos.
Importante destacar que essa afirmação não surge de Roma ou de documentos doutrinais posteriores. Ela foi moldada por cristãos do Oriente Bizantino, séculos antes da divisão que separaria as igrejas oriental e ocidental. Isso significa que a compreensão do papel de Pedro como figura de liderança não era exclusiva de um ramo da cristandade, mas compartilhada por comunidades que ainda não haviam se separado. A inscrição de El-Araj, portanto, representa mais do que uma homenagem devocional. Ela testemunha uma memória litúrgica e doutrinária amplamente reconhecida na igreja primitiva. No vocabulário utilizado, é possível notar termos que, mesmo com o passar do tempo, mantêm seu valor simbólico. A expressão que designa Pedro como aquele que possui as chaves remete a um imaginário profundamente enraizado na tradição judaica e cristã. A ideia de chaves não está ligada apenas ao acesso físico, mas ao conceito de autoridade delegada. No livro do profeta Isaías, capítulo 22, esse símbolo é aplicado à casa real de Davi, representando o domínio confiado a um servo fiel. Quando esse mesmo símbolo aparece na boca de Jesus ao falar com Pedro, ele carrega a conotação de continuidade, governo e responsabilidade. A escolha do grego como idioma também merece atenção. Embora o latim tenha se tornado a língua oficial da Igreja no Ocidente, foi o grego que predominou nas comunidades cristãs do Oriente durante os primeiros séculos. Era a língua da cultura, da teologia e das primeiras traduções das Escrituras. Isso reforça a autenticidade e o alcance da crença expressa na inscrição. O uso do grego indica que essa mensagem não foi direcionada a elites clericais distantes, mas a uma comunidade que pensava, orava e celebrava nessa língua, de forma direta e vivida. Além do texto, a própria forma como a inscrição foi integrada ao espaço do templo revela um cuidado estético e espiritual. O círculo que a envolve, feito com precisão matemática, pode ser interpretado como símbolo de eternidade e plenitude. O local em que se encontra, próximo ao centro do piso, garante visibilidade e preservação. Tudo sugere que essa inscrição não era apenas um detalhe decorativo, mas parte integrante da experiência de culto. Quem entrava naquele templo não apenas caminhava sobre pedra, era convidado a recordar uma verdade fundamental da fé professada ali. É impossível separar o conteúdo da inscrição de seu ambiente. Ela não flutua isoladamente como uma citação em pergaminho. Está ancorada em um local físico, associado à memória dos apóstolos, em uma estrutura religiosa construída sobre camadas de ocupação contínua. Essa convergência entre solo, palavra e prática confere à inscrição uma densidade única. Não se trata de um objeto deslocado do contexto, mas de uma expressão viva da crença de uma comunidade que escolheu preservar, com pedra e pigmento, aquilo que considerava essencial. Esse tipo de testemunho material é raro. A maior parte dos debates sobre a posição de Pedro ao longo da história foi travada em textos teológicos, concílios e tratados doutrinários. Encontrar esse mesmo conteúdo afirmado em um chão sagrado, longe dos centros imperiais e sem a mediação de autoridades eclesiásticas posteriores, oferece uma nova camada de compreensão. A teologia ali não é fruto de elaboração distante. Ela é vivência expressa, inserida no cotidiano da fé. Assim, a inscrição em El-Araj não apenas confirma a existência de uma devoção antiga a Pedro. Ela revela como essa devoção era expressa, em que termos, com qual linguagem, em qual lugar. A conexão entre palavra, espaço e liturgia aponta para uma teologia enraizada, moldada não apenas por dogmas, mas por práticas concretas de comunidade, memória e culto. A inscrição descoberta no interior da igreja em El-Araj despertou não apenas o interesse dos estudiosos por sua força simbólica, mas também reativou uma antiga narrativa que por séculos foi tratada com desconfiança. O testemunho de um peregrino do século VIII chamado Willibald. Natural da Baviera, ele iniciou uma longa jornada pela Terra Santa por volta do ano 725, movido pela devoção e pela busca por lugares sagrados mencionados nas Escrituras.
Seus relatos foram registrados por um monge chamado Runeberg e conservados em manuscritos que sobreviveram à passagem do tempo. Durante muito tempo, as descrições de Willibald foram consideradas pouco confiáveis por parte da comunidade acadêmica. Seus textos eram vistos como relatos devocionais, mais próximos da lenda do que da precisão histórica. No entanto, à medida que novas escavações revelavam elementos materiais compatíveis com o que ele descreveu, essa percepção começou a mudar. Na narrativa de sua peregrinação, Willibald menciona ter pernoitado em uma igreja dedicada a Pedro e André, localizada em uma região identificada como Betsaida. A menção pode parecer simples, mas passou a carregar um peso diferente depois da descoberta do templo bizantino em El-Araj. A estrutura revelada nas escavações não apenas coincide com as descrições fornecidas por Willibald, mas apresenta características típicas de espaços destinados à recepção de viajantes. Foram identificados ambientes anexos à nave principal da igreja, possivelmente utilizados como dormitórios, depósitos ou locais de acolhimento. A presença de um banho romano adaptado para uso posterior e áreas que aparentam ter servido como hospedaria reforçam essa interpretação. Tudo isso sugere que o local não era apenas um centro de culto, mas também um ponto de apoio para peregrinos, como o próprio Willibald. A convergência entre texto e evidência física transforma um registro medieval antes ignorado em peça-chave para compreender a continuidade da tradição cristã na região. Mais do que confirmar um dado geográfico, essa revalorização do testemunho de Willibald revela como comunidades cristãs preservavam a memória dos lugares sagrados por meio da repetição ritual, da oralidade e da permanência simbólica. Durante os séculos em que a arqueologia ainda não existia como ciência, foram esses registros de peregrinos que mantiveram viva a localização de tantos locais mencionados nos evangelhos. A trajetória de Willibald é particularmente significativa porque mostra o quanto a fé cristã do primeiro milênio estava profundamente enraizada na geografia bíblica. Seu percurso pela Palestina, Síria e outros territórios vinculados à vida de Jesus reflete um desejo claro de experimentar fisicamente aquilo que havia sido transmitido por tradição. Ele buscava não apenas compreender, mas tocar, ver e habitar os espaços da narrativa sagrada. Isso aproxima sua experiência de uma religiosidade sensorial, onde a fé se torna quase palpável através do contato com o chão, as construções, os objetos e os nomes. Ao longo dos séculos, a confiança em relatos como o de Willibald foi sendo enfraquecida pela falta de respaldo arqueológico. Com a consolidação do pensamento crítico moderno, tornou-se comum desprezar documentos medievais considerados devocionais demais ou distantes demais dos fatos históricos. Mas as escavações em El-Araj desafiam essa lógica. Ao confirmar que existia, naquele exato ponto, uma igreja dedicada a Pedro e André, com as características descritas por um viajante europeu do século VIII, a arqueologia devolve credibilidade a uma voz que antes era relegada ao campo da tradição. Esse reencontro entre vestígio e testemunho amplia a forma como compreendemos a continuidade da memória cristã. Ele mostra que, apesar das transformações políticas, das mudanças culturais e das perdas documentais, certas lembranças permaneceram ativas, repassadas de geração em geração. Mesmo sem os instrumentos modernos de datação, as comunidades locais sabiam onde construir seus templos, o que inscrever nos mosaicos, a quem dedicar suas orações. Essa fidelidade à lembrança talvez seja um dos legados mais fortes da tradição cristã primitiva. A importância de Willibald não está apenas no que ele viu, mas no que sua lembrança representou ao longo dos séculos. Sua viagem foi registrada com simplicidade, sem pretensão de escrever história oficial, mas ela resistiu. Quando tudo parecia esquecido, o solo confirmou suas palavras. É nesse cruzamento entre fé, narrativa e evidência que a história se reconstitui. E nesse processo, percebemos que a tradição não é estática nem meramente simbólica. Ela é dinâmica, moldada por vozes que não cessaram de apontar para os lugares onde algo sagrado aconteceu. O caso de El-Araj
ao recuperar o relato de Willibald como fonte confiável, convida à reavaliação de muitos outros textos antigos desprezados ao longo do tempo. Nem toda memória escrita deve ser lida como lenda. Algumas delas, mesmo sem a intenção de convencer pela razão, carregam em si a força de uma convicção vivida. E quando essa convicção encontra respaldo nas pedras, nos vestígios e nas camadas ocultas do solo, a distância entre o passado e o presente parece desaparecer. É como se, por um breve instante, as vozes que cruzaram desertos e montanhas para preservar a memória dos apóstolos ainda estivessem ecoando por entre os corredores reencontrados daquela antiga basílica. A redescoberta da igreja em El Harraj, com sua inscrição destacando Pedro como figura central, conduz inevitavelmente a uma das metáforas mais emblemáticas do cristianismo: as chaves do reino dos céus. Essa imagem, repetida desde os primeiros séculos em sermões, arte sacra e catequeses, tem origem direta no diálogo entre Jesus e Pedro, registrado no Evangelho segundo Mateus. A atribuição simbólica das chaves ao apóstolo carrega uma densidade que vai além da linguagem figurada. Ela expressa, de forma concentrada, uma noção profunda de autoridade, responsabilidade e confiança. No mundo antigo, especialmente dentro das estruturas do Oriente Médio, o ato de entregar chaves tinha conotações políticas e espirituais muito específicas. Elas representavam acesso legítimo, poder delegado e domínio sobre um espaço determinado. Na tradição hebraica, há um paralelo claro no livro do profeta Isaías, onde Deus declara que colocará sobre os ombros de seu servo a chave da casa de Davi, de modo que o que ele abrir, ninguém poderá fechar, e o que ele fechar, ninguém poderá abrir. Essa linguagem, ao ser retomada por Jesus ao falar com Pedro, estabelece uma conexão direta entre a promessa messiânica e a constituição de um novo tipo de liderança espiritual. A inscrição em El Harraj, ao nomear Pedro com esse título, não apenas reafirma uma crença devocional, mas traduz uma visão consolidada da função que ele exercia no seio da comunidade cristã. O apóstolo não era lembrado apenas como discípulo ou mártir, mas como aquele que havia recebido uma incumbência única. Esse reconhecimento, gravado em pedra por cristãos do Oriente, indica que a compreensão de Pedro como figura de proeminência não se limitava ao Ocidente Latino. Era compartilhada por povos, igrejas e culturas muito antes de qualquer divisão entre Roma e Constantinopla. Essa compreensão não implica um desprezo pelos demais apóstolos, mas aponta para uma função distinta exercida por Pedro no conjunto dos seguidores de Cristo. Nas narrativas evangélicas, ele é frequentemente colocado em posição de destaque. É o primeiro a ser chamado, o que fala em nome dos outros, o que recebe perguntas diretamente de Jesus. E mesmo nos momentos de fraqueza, como na negação durante a prisão de Cristo, ele é restaurado e reintegrado com palavras que reforçam sua missão: apacentar as ovelhas, cuidar do rebanho. A metáfora das chaves, portanto, não é um simples adorno simbólico. Ela expressa a confiança de que a comunidade cristã primitiva via em Pedro um ponto de referência. Isso não se traduz automaticamente em uma instituição hierárquica, como seria desenvolvida nos séculos seguintes, mas revela que, desde muito cedo, existia o entendimento de que ele havia sido escolhido para desempenhar um papel de liderança. Essa distinção está presente em textos patrísticos, em cânticos litúrgicos e, como se vê agora, também em inscrições arqueológicas. Outro aspecto que reforça essa interpretação é o vocabulário empregado nas diversas tradições cristãs quando se referem a Pedro. Termos como protocletos ou príncipe dos apóstolos surgem em fontes da Igreja Antiga, não apenas em latim, mas também em grego e siríaco. Isso evidencia que o lugar singular de Pedro era reconhecido em comunidades espalhadas por diferentes regiões do Império. A mensagem inscrita na Basílica de El Harraj, portanto, está inserida em um contexto mais amplo, refletindo uma memória compartilhada que ultrapassa fronteiras geográficas. Ainda que a simbologia das chaves tenha sido ao longo do tempo absorvida por sistemas eclesiásticos e debates institucionais, sua origem reside na relação pessoal entre mestre e discípulo.
Quando Jesus afirma que entregaria a Pedro as chaves do reino, está atribuindo-lhe um tipo de autoridade que não é de posse, mas de serviço. Trata-se de uma função que se realiza não no poder, mas na missão de guardar, orientar e, sobretudo, abrir caminhos de reconciliação e fé. Esse entendimento lança luz sobre o motivo pelo qual comunidades do século V decidiram erguer uma igreja dedicada a Pedro em um lugar onde ele teria vivido. Ao inscrever no chão do templo a lembrança de sua autoridade espiritual, elas não estavam apenas venerando uma figura histórica. Estavam reafirmando um vínculo entre terra, memória e missão. O templo se tornava, assim, um sinal concreto de que a fé transmitida pelos apóstolos ainda era viva, encarnada em lugares específicos e preservada por gerações que não quiseram que o tempo apagasse aquilo que consideravam sagrado. O significado atribuído a Pedro pelas comunidades antigas não pode ser reduzido a disputas confessionais modernas. O que emerge dos vestígios em El-Araj é o retrato de uma fé que reconhecia, na figura daquele pescador transformado em pastor, uma referência viva. Alguém que havia recebido um chamado especial e cuja presença, mesmo depois da morte, continuava sendo honrada e lembrada como alicerce da esperança cristã. Esse reconhecimento, preservado no silêncio de uma inscrição esquecida, reaparece agora como confirmação daquilo que os antigos já sabiam. Pedro foi mais do que uma testemunha dos acontecimentos. Foi alguém a quem foi confiada a tarefa de abrir e fechar, de guiar e cuidar, em nome de uma autoridade maior. E ao evocar sua imagem com as chaves, a comunidade que construiu aquela igreja não fazia apenas teologia. Ela guardava uma lembrança, transmitida em pedra, para que ninguém esquecesse quem recebeu a missão de manter acesa a porta da fé. À medida que as descobertas em El-Araj se tornaram públicas, uma nova etapa teve início, não mais conduzida apenas pelas escavações em campo, mas pelo escrutínio da comunidade científica internacional. A recepção contemporânea desse achado tem sido marcada por entusiasmo, cautela e, inevitavelmente, por questionamentos. Qualquer evidência que dialogue diretamente com textos sagrados sempre será acompanhada por múltiplas interpretações e exigirá avaliação rigorosa. A arqueologia bíblica, por sua própria natureza, habita um território onde fé, ciência e tradição se entrelaçam de maneira delicada. Os primeiros relatórios acadêmicos sobre as estruturas e artefatos de El-Araj foram recebidos com interesse em conferências especializadas e publicações voltadas à arqueologia do Oriente Próximo. Universidades, centros de pesquisa e órgãos dedicados ao estudo da história antiga passaram a analisar os dados com atenção. Ainda assim, como é comum nesse campo, a prudência tem sido uma constante. A confirmação de que El-Araj seja de fato a antiga Betsaída exige um conjunto robusto de provas que vá além da coincidência topográfica ou da semelhança entre nomes. Por isso, os achados vêm sendo testados, catalogados e comparados com fontes independentes. Entre os pontos mais debatidos estão os métodos de datação dos materiais encontrados, a correspondência entre as camadas arqueológicas e os períodos históricos mencionados nos textos antigos, bem como a interpretação das inscrições. A estratigrafia do local, embora consistente, ainda está em fase de refinamento. A análise dos fragmentos cerâmicos, moedas e ossos humanos e animais encontrados em níveis inferiores do sítio ainda está sendo aprofundada em laboratórios internacionais. Esses exames incluem espectrometria de massa e outros processos de análise que buscam precisão nas datas e nas origens dos materiais. Alguns estudiosos, mesmo reconhecendo a relevância do achado, pedem cautela ao fazer associações diretas com personagens bíblicos. Eles lembram que o fato de uma comunidade ter construído uma igreja em um local não significa por si só que o fato histórico ali ocorreu. O argumento não é contra a autenticidade da fé daqueles que construíram o templo, mas contra a pressa em tomar símbolos por provas definitivas. Segundo esse ponto de vista, é possível que a igreja tenha sido erguida com base em tradições locais sinceras, mas que não necessariamente correspondam aos acontecimentos originais. Por outro lado,
há um crescente número de arqueólogos e historiadores que defendem que o conjunto de evidências de El-Araj é suficientemente sólido para sustentar a identificação do local como a Betsaida mencionada nos evangelhos. A convergência entre relatos medievais, estruturas bizantinas e artefatos do primeiro século forma, segundo eles, uma cadeia coerente de indícios. Para esses pesquisadores, o valor da tradição oral e das práticas de memória das comunidades cristãs antigas não pode ser subestimado. Elas funcionavam como uma espécie de arqueologia viva, transmitindo informações de geração em geração, mesmo sem instrumentos científicos. O campo da arqueologia bíblica, de modo geral, não trabalha com certezas absolutas. Seus achados são interpretativos por natureza, sempre sujeitos a revisões conforme novas técnicas e descobertas surgem. Por isso, a validação de um sítio como El-Araj ocorre em etapas, muitas vezes ao longo de décadas. A escavação que hoje traz à tona vestígios do passado continua em andamento, e muito ainda será revelado ou confirmado à medida que os estudos prosseguirem. Além da análise técnica, a recepção da descoberta também tem se refletido nos debates interconfessionais. Em diferentes comunidades cristãs, especialmente entre estudiosos católicos e ortodoxos, o achado tem sido visto como uma oportunidade para revisitar temas ligados à liderança apostólica, ao papel de Pedro e à importância da geografia sagrada. Algumas instituições religiosas já demonstraram interesse em acompanhar as pesquisas mais de perto e até em apoiar financeiramente as próximas fases da escavação. A repercussão também chegou à imprensa, ainda que de maneira tímida. Reportagens em canais especializados, revistas científicas e portais de arqueologia divulgaram o caso com destaque, enquanto veículos mais amplos ainda tratam o tema com certo distanciamento. Isso se deve, em parte, à dificuldade de comunicar descobertas arqueológicas sem ceder ao sensacionalismo ou ao ceticismo apressado. O desafio está em apresentar os achados com responsabilidade, reconhecendo tanto seu potencial quanto seus limites. Apesar da cautela, um elemento é inegável. O que se encontrou em El-Araj recoloca em pauta uma discussão que parecia estagnada. A ideia de que um vilarejo como Betsaida pudesse realmente ser localizado, escavado e interpretado com base em vestígios concretos reforça a conexão entre texto, espaço e tempo. É um lembrete de que, mesmo depois de tantos séculos, o solo ainda guarda histórias à espera de confirmação. Em tempos nos quais tradições são constantemente reavaliadas e narrativas históricas são colocadas sob novos olhares, o que se descobre em El-Araj propõe uma reflexão profunda sobre como lidamos com o passado. Nem sempre é necessário que as pedras falem alto para serem ouvidas. Às vezes, basta escutá-las com o cuidado de quem entende que a verdade, quando emerge do silêncio, o faz com o peso da permanência. O redescobrimento da antiga basílica em El-Araj, junto à inscrição que exalta Pedro, não repercute apenas nos círculos acadêmicos. Seus efeitos ultrapassam os limites da pesquisa e tocam diretamente nas vivências espirituais de milhares de pessoas. A possibilidade concreta de se estar diante do solo onde apóstolos caminharam reacende sentimentos de pertencimento e conexão com as raízes da fé cristã. Para muitos fiéis, a confirmação de locais citados nas Escrituras não é apenas um dado histórico, mas uma forma de ver a narrativa sagrada ganhar forma, cor e geografia. Essa percepção reforça a sacralidade do espaço. O que antes era apenas um campo arqueológico se transforma, aos olhos de crentes e peregrinos, em um elo com o tempo dos evangelhos. Esse reencontro entre terra e tradição desperta reverência, silêncio e renovação interior. Ao mesmo tempo, favorece o diálogo entre diferentes ramos do cristianismo. A inscrição, redigida por cristãos do Oriente muito antes das divisões institucionais, revela uma teologia compartilhada por comunidades que hoje se encontram separadas. Nesse sentido, a descoberta não apenas legitima uma memória, mas propõe reconciliação. Ela recorda que antes das cisões doutrinárias havia uma fé comum, expressa em pedra, liturgia e devoção. Ao trazer à tona um passado anterior às disputas,
O local convida à escuta, ao respeito mútuo e ao reconhecimento daquilo que une. É um testemunho que, mais do que dividir opiniões, pode inspirar pontes. Afinal, quando a terra fala com humildade, ela lembra que há fundamentos que ainda sustentam o que foi vivido em comunhão. Quando fragmentos de pedra revelam mensagens esquecidas, não estamos apenas diante de ruínas. Estamos diante de escolhas feitas há séculos, de vozes que decidiram registrar o que acreditavam ser eterno. A Basílica em El-Araj, com seus mosaicos e inscrições, não é apenas um achado arqueológico. É um testemunho preservado pelo silêncio do tempo, que retorna agora para provocar, esclarecer e talvez também restaurar. Diante de tantas narrativas fragmentadas, essa descoberta convida à escuta atenta. Ela nos lembra que a fé, quando vivida com profundidade, atravessa impérios, resistências e séculos. As comunidades que construíram aquele templo não agiram com pressa ou improviso. Elas edificaram com base na memória, com confiança naquilo que havia sido transmitido. E ao fazerem isso, deixaram pistas, não apenas para estudiosos, mas para todos os que ainda procuram entender onde começa o chão da própria crença. Em tempos de rupturas e discursos apressados, o solo de El-Araj oferece uma pausa, uma oportunidade de considerar o que permanece, o que foi esquecido e o que merece ser redescoberto. Entre fragmentos de cerâmica, desenhos de mosaico e inscrições em grego, talvez o que mais se destaca não seja apenas a figura de Pedro, mas a força de uma fé que resistiu ao tempo sem perder sua voz. E ao reencontrar essa voz, talvez também reencontremos parte de nós. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.